Olá turma, professor Anderson aqui com vocês. Vamos estudar a classificação dos triângulos. Nesta aula veremos a classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. Mas antes disso, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber novos vídeos, dá um like no nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Então vamos fazer a classificação quanto aos lados. Quanto aos lados, os triângulos podem ser equilátero, isósceles ou escaleno. Quando um triângulo é equilátero? Quando tem os três lados congruentes, ou seja, com mesma medida. Quando um triângulo é isósceles? Quando tem dois lados congruentes, ou seja, com mesma medida. E quando um triângulo é escaleno? Quando não tem lados congruentes, ou seja, quando não tem lados com mesma medida. Os três lados têm medidas diferentes. Agora, como classificar os triângulos quanto aos ângulos? Temos o triângulo acutângulo, é o triângulo que tem três ângulos agudos, ou seja, ângulos que medem menos que 90 graus. Então, ângulos menores que 90 graus são chamados de ângulos agudos. Toda vez que o triângulo tem três ângulos agudos, ele é chamado de triângulo acutângulo. Temos também o triângulo retângulo, quando tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus. Ele vai ser representado por um quadradinho. E quando um triângulo é obtusângulo? Quando tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo acima ou maior que 90 graus. Vamos ver isto na prática. Temos aqui os exemplos. Vamos lá. Exemplos quanto aos ângulos. Observe que temos um triângulo ABC, onde os lados medem 3, 4 e 5. Outro triângulo que tem os lados 3, 3 e 3 e outro que tem 2, 2 e 4. Vamos classificar quanto aos lados. Se o triângulo tem três lados com medidas diferentes, significa que ele não tem lados congruentes. Então este triângulo aqui, do primeiro exemplo, é um triângulo escaleno, pois os três lados têm medidas diferentes. Agora observe esse do segundo exemplo. O triângulo tem três lados iguais, ou seja, três lados congruentes, com a mesma medida. A medida é igual, 3, 3 e 3. Então esse triângulo é chamado de triângulo equilátero. Agora temos o triângulo que tem dois lados com medidas iguais, ou seja, um triângulo que tem dois lados congruentes. Então esse triângulo é chamado de triângulo isósceles. Agora vamos classificar os triângulos quanto aos ângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo, ou seja, a soma dos ângulos que ficam dentro do triângulo, dá um total de 180 graus. Observe que esse triângulo aqui, do primeiro exemplo, ele tem três ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Temos 85 graus, 65 graus e 30 graus. A soma desses ângulos dá 180. E os três são ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Então este é um triângulo chamado de triângulo acutângulo. Triângulos acutângulos têm três ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Agora observem que esse triângulo do segundo exemplo tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus. É esse ângulo do quadradinho. Então toda vez que temos um ângulo reto, o triângulo é chamado de triângulo retângulo. E agora temos esse último caso. O triângulo tem três ângulos, a soma dos três dá 180 graus. E tem um ângulo obtuso. Observe que este ângulo aqui é obtuso. Significa que ele é maior que 90 graus. Então, neste caso, o nome deste triângulo é triângulo obtusângulo. Ok? Façam os exercícios, bons estudos e até a próxima aula.